Boa tarde, meu povo. Hoje a gente vai falar sobre consórcio. É ou não é um investimento? É um bom negócio ou não é? Como funciona? Você está pensando em contratar um consórcio e tem dúvidas? Fica aqui com a gente que hoje o nosso bate-papo vai ser muito bacana e vai te esclarecer muito sobre todos esses pontos. E eu vim aqui também aprender um pouco mais sobre esse tema. Eu acho que esse tema, ele é um pouco controverso, né? E Muito. mas como a gente já trocou uma ideia antes, eu acho que também ajuda muita gente na disciplina de poupar. Então eu acho que é um excelente tema. Eu acho que as grandes famílias aí sempre estiveram, esse tema sempre esteve presente. E acho que é muito, muito legal a gente trazer isso para esse bate-papo descontraído que a gente tem aqui todas as terças. Complementando aí o que a Fernanda disse, eu tenho a oportunidade, como corretora de seguros, de trabalhar aqui também com consórcio. Quando eu trabalhei no Bradesco, era mais presente, porque quando a gente trabalha dentro de uma instituição, é aquela situação que você faz aquilo que é bom para a instituição e nem sempre o que é bom para o cliente. Então lá a gente tinha metas, a gente precisava vender, a gente não vendia um nem dois, a gente vendia o famoso GA, né, que é o goela abaixo, a gente vendia, e assim a gente fazia, as metas eram exorbitantes, e às vezes assim, você tinha meta de cumprir 50 cotas num dia de consórcio, e acabava que isso era até picado, quando você ia atender um cliente, você fazia ele de uma forma picada, o cliente queria um consórcio, ele nem queria, né, mas aí você fazia um consórcio de 100 mil para o cliente, você colocava em duas, três, quatro cotas para fazer volume. Então, assim, tem um pouquinho aí de experiência para falar com relação também ao consórcio junto com vocês aí. E como vocês disseram aí, é investimento? Não é. É o que a gente vai falar aqui, vai tratar, vai esclarecer. Da forma que era feito no passado, nunca foi investimento. Então vamos começar aqui pelo começo, né? O que é consórcio? Né? O que é consórcio e quais são os tipos? Né? O consórcio, ele nada mais é do que um grupo de pessoas que se juntam para comprar um bem ou um serviço, um ativo, certo? Então, assim, muita gente fazia isso antigamente, eu não sei se ainda fazem, mas antigamente, quando eu era criança, eu via muitas pessoas fazerem caixa, né? Onde você junta um grupo ali de 10 pessoas, cada pessoa dá R$ 1.000 e uma das pessoas fica com prêmio. No consórcio é praticamente a mesma coisa. Você junta ali um grupo de pessoas com a mesma finalidade, a compra de um carro, a compra de um imóvel, e cada pessoa paga uma parcela. Essa parcela, ela junta de todo mundo e beneficia alguém, ou por meio de lance, ou por meio de sorteio, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre os tipos de consórcio, né? Quais os tipos que a gente tem hoje no mercado? Então, eu já fiz consórcio, né, quando era mais nova, para comprar uma moto, queria uma moto, aí fiz. E também, gente, eu era super adepta do consórcio de dinheiro, que eu acho que é um tipo de consórcio aí que a gente pode falar, né? Existem os consórcios, então, que são aqueles vinculados a alguma empresa que tem ali a sua administração, que é para comprar algum bem maior, né? Um carro, uma moto, uma casa. Tem também consórcios até para itens menores, né? Eu lembro quando Tem era para cirurgia criança. plástica hoje em dia. Tem. Gente, eu lembro quando eu era Tem. criança, minha mãe fez um consórcio para comprar um videocassete. Que quem é novo nem sabe o que que é isso, mas O que é enfim. videocassete? Eu O não que é sei. videocassete? Não sei. Então, gente, assim, o consórcio era muito cultural, né? Uma forma que as pessoas ali se comprometiam, né, a pagar uma parcela mensal, e aí elas consideravam mais fácil, né, para adquirir aquele bem, pagando aquela parcela, porque eu acredito que hoje não só no consórcio, mas a pessoa que opta por um financiamento também é uma pessoa que ela não tem organização de juntar o dinheiro. Então, ela prefere, né, ter aquela parcela, que é um compromisso de pagamento, para conseguir juntar.
Então, como eu falei, eu era muito adepta do consórcio do dinheiro, gente, eu que organizava os consórcios de dinheiro. Então, assim, Então é esse caixa, né? O caixa é isso. Eu trabalho, várias empresas que eu trabalhei foi assim, eu tipo falava, gente, vamos juntar. Sempre 12 pessoas era o ideal, porque aí a gente tinha uma por mês até o fim do ano, né? E aí cada mês a gente sorteava, cada mês uma pessoa ali ganhava o dinheiro do mês, né? Então ganhava aquele montante total referente aos 12 e a gente ia pagando parcelado. Era ótimo, assim, a gente normalmente dividia de acordo com a época de férias, que voltava de férias, estava sem o dinheiro, porque não recebia, aí você recebia aquela grana, que era como se fosse um salário, né? Mas era nítido que isso acontecia porque a gente não tinha organização financeira, porque cada um podia fazer isso de forma individual, né? Poderia separar aquele valor, colocar no investimento, e aquele mês que você tivesse mais apertado, você mesmo se contemplaria com aquele valor, né? Vamos dizer assim. Então, vou dizer que o que eu mais usei foi esse consórcio de dinheiro. Mas, gente, para quem não tem organização financeira, não é de tudo tão ruim, tá? Apesar dele não ter, esse que eu fazia não rendia nenhum valor, porque a gente não chegava a depositar. Todo mundo depositava para quem ia ser o sorteado do mês, né? Então, não tinha rendimentos. Mas era uma forma bacana para quem não conseguia guardar nenhum real, né? Então, guardava pelo menos o dinheiro do consórcio ali. Eu acho esse interessante isso que você disse. Eu venho pegando muitas pessoas para a organização que tem a prática do consórcio de dinheiro. Essas modalidades que você disse aí, tem todas essas, como a Uliana disse, para cirurgia plástica também. A gente vê aí um portfólio bem diferenciado hoje. É justamente o que você disse, a gente já falou aqui em outras lives, é a prática de não ter a organização financeira, de precisar de um compromisso, de precisar de um boleto. É diferente de você pegar ali o dinheiro e ir lá depositar mês a mês no tesouro, de fazer o seu investimento, porque quer queira, quer não, dar mais trabalho. Consórcio é automático, ou sai da sua conta, ou tem um boleto, e a gente, infelizmente, não tendo educação, a gente é acostumado a pagar conta, e aí ele entra como um pagamento de conta, um boleto. E o que eu vejo mais assim, eu nunca fiz consórcio de dinheiro, o que eu vejo mais pesado no consórcio de dinheiro é o que você disse, não ter rendimento. Então, se você paga para uma pessoa, por que você não paga para você? Por que você não faz ali um investimento mensal, que hoje a gente tem os bancos digitais com 100% do CDI? Por que você não assume o compromisso com você mesmo? É aí a questão da mentalidade. É mudar a mentalidade. Traz esse rendimento para você. É pouco, mas é seu, é garantido. Porque além disso tudo, Flávio, o consórcio de dinheiro, eu acho que ele tem uma falha aí que pode acontecer, porque é o que eu sempre falo. Todo mundo é bom até que se torne ruim. Se você entrar no momento, e todo mundo tem seu preço, se você entrar no momento que você precisa de um dinheiro, que você precisa de honrar um compromisso, ou que você perde completamente a estrutura do seu financeiro, vai o dinheiro de todo mundo. Então, ele não te traz uma garantia. É um risco maior. Então, se é para arriscar, vamos comprar uma ação. Pega os R$100 ali, os R$500 e vamos comprar uma ação. Risco por risco, vamos colocar em algo que talvez vai trazer uma rentabilidade para você. É o meu pensamento, por isso que eu estou colocando aqui. Mas já fiz consórcio Tupperware, a Lu falou aqui que ela fez de Natura. Também já fiz. E eu acho que o meu de Tupperware foi pior do que o da Natura, porque Tupperware você vai pegando as vasilhas, depois você não empresta para ninguém, porque você tem ciúme, não quer usar em casa porque é cara, e vai estocando aquele tanto de vasilha. Pelo menos o da Natura pode ser uma estratégia para o financeiro, porque ela faz, no final do ano, ela diz que garante os presentes. Então, a forma de você presentear com um custo mais baixo. Talvez isso até é legal. Por isso que tem que ser analisado o consórcio caso a caso. Eu só vou completar, gente. Eu sempre fiz, mas hoje não é algo que eu indico a fazer, né? Já tem, depois que eu entendi sobre educação financeira, entendi que eu mesmo podia pagar para mim mesma e colocar o dinheiro para investir, não é mais uma modalidade que eu indico. Né? Não é mais uma praticada. Eu ia dizer isso, eu acho que vai muito do local onde cada um está. O consórcio, ele é muito vantajoso para a pessoa que não tem a disciplina de poupar mensalmente. Ele é muito vantajoso porque não tem também taxas tão altas, assim, por exemplo, de empréstimo pessoal, é muito mais interessante.
E a minha mãe, por exemplo, que assim, eu sempre falo dela aqui que ela tinha muita educação financeira, mas aprender a investir, ela só veio aprender a investir comigo, né? Só hoje em dia que ela faz bons investimentos. Então, ela sempre adquiriu bens através de consórcio. E aí, a grande maioria, e vale a pena frisar aqui, era da modalidade, tipo assim, cada mês eram 2 bens adquiridos no grupo. Então, era um bem por sorteio e outro bem por maior lance. Então, ela acabava, acho que vale a pena a gente entrar nessa questão do lance, mas então, se ela tinha um dinheiro, por exemplo, para comprar um carro, ela fazia um financiamento de 30 mil, mas aí ela dava um lance de 10 e já pegava o bem. Então, isso é uma vantagem do consórcio. Mas, como vocês mesmas disseram, é mais interessante ainda se a gente poupar para nós mesmas e investir. Só que como a gente sabe que a realidade do povo não é essa, o consórcio se torna vantajoso por esse motivo. Você paga aquilo ali todo mês, então você acaba fazendo uma poupança forçada, né? Poupando para aquele bem, só que através desse grupo do consórcio. E aí a coisa do consórcio de dinheiro, que na verdade foi a gente conversando que eu soube que existia, mas eu acho que tem muito, Flávia, a questão do compromisso com o todo, né? Às vezes as pessoas elas não se comprometem consigo mesmas em poupar 1.000 todo mês para mim. Mas você depositar para o outro, o compromisso com o outro é mais forte e aí a pessoa consegue fazer essa poupança porque entrou nesse grupo. Então, não é só a gente comparar a rentabilidade, mas a gente entender o que é viável para cada um. É a mesma coisa se relaciona com a previdência privada, que é aquilo, você pode até, através das ações, ter uma rentabilidade maior. Porém, será que aquela pessoa vai depositar todos os meses e comprar as ações e acompanhar e ter todo um outro tipo de trabalho, né? Sendo que com a Previdência, às vezes você está pagando um boleto e está indo lá para sua Previdência. Então, eu acho que, nesse sentido, o consórcio entra muito legal, porque assim, minha mãe eu não fez de fita cassete, de videocassete, mas fez de máquina de lavar roupa. Logo que surgiu aquelas máquinas lava e seca, ela fez de máquina de lavar roupa. Ela já fez de carro. Então, às vezes, tendo vários consórcios, a gente se obriga a gastar menos e com isso aquela parcela vai entrando no nosso orçamento e aí a gente consegue adquirir mais do que um bem de cada vez por causa do compromisso com a parcela para pagar. Então, eu não vejo o consórcio assim de todo ruim, mas tem que ser pensado dentro de um planejamento, né? De um planejamento de se a pessoa tem dinheiro para pagar aquilo, se ela realmente quer aquilo. Eu acho que a gente tem uma péssima coisa assim na nossa economia, que são as pessoas entrarem em certas coisas sem pensar no futuro, sem pensar até quando você tem aquele compromisso. É uma coisa que a gente vai falar também, né? Quando não fazer ou quando desistir de um consórcio. Por exemplo, a minha mãe ela entrou num consórcio de um carro e depois ela resolveu não trocar mais de carro. O que aconteceu? Ela teve que pagar aquelas parcelas até o final do consórcio e aí, beleza, ela não trocou de carro, o dinheiro retornou para ela. Mas realmente aquele dinheiro num investimento teria sido um pouco melhor. Mas enfim, o plano mudou no meio do caminho, mas ela teve que se comprometer com aquilo que ela contratou. Então, eu acho que a gente tem uma péssima coisa na nossa economia, que são as pessoas contratarem certas coisas e meio que deixarem para lá. Acontece muito também, por exemplo, agora eu estou resolvendo isso com algumas pessoas, né? A pessoa fez o MEI, esqueceu que tinha o MEI ou deixou para lá e ficou lá cobrando a parcela. Então, assim, são coisas que a gente não pode deixar para lá, né? A gente tem que resolver, se não quer mais aquilo, a gente tem que pensar nisso, se vale a pena resgatar, se não vale, se vamos manter a contribuição até o final, se tem como você interromper a contribuição e levar até o final do período. Então, como a Fabi disse, a gente tem muito que analisar caso a caso para isso entrar dentro do nosso planejamento financeiro, né? Eu gosto muito de uma estratégia. Desculpa, Helena, só complementar mesmo ali o que a Fê falou. Eu gosto muito da seguinte estratégia. Eu gosto muito de levar essa estratégia para os meus clientes. Quando a pessoa ela não consegue, né, poupar sozinha, né, ela acaba falando, eu tento, mas não consigo. E aí eu faço junto com ela uma programação na conta dela para ela transferir dinheiro automaticamente para a conta da corretora todos os meses.
E aí, com isso, gente, vira um compromisso como se fosse pagar um boleto, entendeu? Então, o dinheiro vai automaticamente para outra conta, que é a conta onde ela vai fazer o investimento, e aí não tem como ela fugir, né? O dinheiro já foi, então fica ali aquele compromisso. É uma alternativa para quem realmente tem muita dificuldade, só pago se for boleto, se não for boleto eu não pago, então já fica aquela transferência ali todos os meses. Eu acredito que todos os bancos, até hoje eu não encontrei nenhum banco que teve esse entrave, mas você consegue já fazer a programação para fazer a transferência automática, então você já tem uma data que vai cair o seu dinheiro, já programa ali, fica a dica então aí para quem, né, ao invés de fazer o consórcio do dinheiro, gente, faz a programação de transferência automática para sua conta do investimento. Todos os meses que vai dar certo. Eu ia falar justamente isso que a Flavinha está falando, porque assim, muita gente utiliza dessa desculpa de que é muito bom para quem não tem disciplina, é uma poupança forçada, é uma poupança que você vai ter que de qualquer forma tirar. Só que, assim, tem essa questão da programação automática diretamente para a corretora. O banco, é só você autorizar o depósito direto no seu banco, o débito direto no seu banco, que todos os bancos autorizam. E também tem o investimento automático no Tesouro Direto. Então, assim, se você quer ter uma programação, se você não tem disciplina para guardar dinheiro e você acha que consórcio é uma saída para isso, existem outros meios de você ter um boleto para pagar todos os meses e uma forma do dinheiro sair automaticamente da sua conta. Ou seja, você vai ter um débito ali, automático na sua conta. E isso vai te trazer juros, vai ter um rendimento para você. É uma poupança que vai te dar juros, né? Não um consórcio. O consórcio, a gente vai entrar agora em como funcionam os consórcios. Ele tem taxa de administração, não é taxa de juros, é uma taxa de administração. E alguns podem ter taxa de adesão, podem ter seguros. A Fabi pode falar melhor disso, seguro prestamista, seguros para fundo reserva. E o pior que eu acho de tudo é o reajuste na parcela. Eu estou com uma cliente que ela não tinha conhecimento, né, desse ajuste na parcela. Quando ela começou a pagar o consórcio, ela tinha a previsão de um valor da parcela. Só que o dela é atrelado ao IPCA. O IPCA hoje, a 9%. E não ajusta o valor da parcela no ano. Ele ajusta no mês. No mês. Nossa! Então, pense uma pessoa mesmo com programação financeira, todo mês você não saber quanto você vai pagar de consórcio. Então, é algo para você analisar caso a caso, qual é a necessidade, o porquê que você precisa de um consórcio, o porquê você vai fazer, qual o seu poder aquisitivo, as finanças. É necessário calcular. Aí a Fabi, se quiser falar um pouquinho mais da questão dos seguros também. Tá. Assim, um ponto que eu acho que tem que ficar muito claro é falar o consórcio. Ele tem para quem vai fazer o consórcio, a pessoa certa, o jeito certo. Não é como investimento. Não adianta pensar que o consórcio é investimento, não é investimento. É para quem quer adquirir um bem. Esses consórcios hoje, essa modalidade, como a Fê disse aí, de produtos eletrodomésticos, hoje eu não vejo isso mais como necessidade. No passado, na época que sua mãe fazia, era algo que era muito usado porque as coisas eram muito caras, a taxa de juros, inflação era muito alta, as coisas subiam muito, corrigiam muito. Então, assim, era algo que você fazia ali, pegava e comprava, e assim, antigamente a gente tinha mais acesso, você não via as pessoas com salários mais baixos andar de carro, ter telefone, ter máquinas de lavar, era aquela coisa assim, mais difícil de se ter. Hoje não, hoje você parcela em 10 vezes sem juros, existe os créditos aí facilitados. Então, assim, o consórcio eu acho que hoje ele fica mais voltado mesmo para quem quer adquirir os bens tipo carro, moto, casa. O que é um ponto que precisa ser verificado? É um investimento de longo prazo, diante de tudo que vocês falaram aí. É um investimento que você vai fazer. Geralmente o prazo mínimo que se faz um consórcio de carro é 60 meses. Existe de 48, existe de 36, de 24, de 12? Existe. Mas são cotas, consórcio que já existe, que está em andamento, que alguém deixou de pagar porque não conseguiu, e aí vem outra pessoa e ocupa esse lugar. Então, tem que ter essa previsão da minha necessidade, se é isso que eu quero. Meu primeiro carro foi comprado com consórcio.
eu não tinha condição de comprar um carro à vista, não tinha dinheiro e não tinha conhecimento total, mas eu sempre fui controlada financeiramente. E eu falei, não, eu quero comprar um carro. Na época eu já namorava com o Rodrigo, a gente fez um acordo. Eu falei, você vai entrar e pagar uma casa, um terreno, e eu entro e pago o consórcio para a gente ter um carro. Só que eu sou a sortuda do consórcio e eu fui contemplada com 8 parcelas. Eu não tinha tirado nem minha carteira ainda. E na época eu fiz um plano que ele era 50% de um carro. Então, assim, foi super viável. Eu peguei na época R$ 8.500, comprei um carro, pagando uma parcela baixinha e usufruí daquele bem que para mim, que não tinha, meu pai não tinha carro, ninguém tinha carro, foi o primeiro carro da família, ajudou todo mundo. Então, por que que ele foi viável? Como você disse aí, o consórcio ele tem taxa de administração, ele tem fundo de reserva e ele tem seguro prestamista, tudo dentro do consórcio. O seguro prestamista, muitas operadoras, as empresas que trabalham com consórcio têm o seguro de vida como opcional. Você pode contratar ou não o seguro de vida. Só que o seguro, ele é barato, ele não é caro, e ele serve para quitar o bem na falta do participante. Então, ele deixa o bem quitado para a família. Por isso que ele chama prestamista, que ele vale enquanto o bem está ativo, tá? Eu já paguei, já tive cliente na época de banco que faleceu e teve o bem quitado e entregue à família, tá? Então, assim, é algo que tem que ser analisado se é viável ou não. Tá? O outro ponto é a taxa de administração. Não tem juros, tem taxa de administração. Se a gente faz um financiamento hoje, eu não sei quanto que está uma taxa ao mês no financiamento, mas está próximo aí de 2%? Por aí. No financiamento de um carro, por exemplo? A última que eu fiz estava 0,9. Mas A última 0,9 simulação. para funcionário público, né? Eu acho que Para ou não. funcionário estava 0,72. Ah, Mas é? aí Nossa, desconto tá baixo, Juliana. Tá baixo? Porque tava 1 e pouco, tava Tava mais caro. 1,8. A última vez que eu olhei deve ter uns 2 Isso. meses, 3, pelo por aí. Sicoob Sim. direto no contra-cheque. O Sicoobi Então mas aí vamos no pegar ponto aí, oportunidade. é uma média aí de 1 a 2% mais ou menos, uma taxa mensal de um financiamento. No consórcio, você vai pagar aí uma média de 14%, 16%, depende de cada instituição, no total. Foi o que eu Então, achei se você... também no Maicon. Lembra que eu falei com vocês? R$ 9,99. Isso. Mas aí Se ao você mês for- ou ao ano? O Ao que? O ano. consórcio? O consórcio é a o- taxa total. É a É total. total, entendi. É a o taxa percentual total. Por exemplo, se você fez os Uhum. 60 meses, ele vai ser 14, 16% ali, é essa média, Ao total. durante os 60 meses. Então, se a gente pegar Sim. isso, ele sai irrisório, sai muito baixo Muito comparando baixo. a um financiamento. Só que, se você faz, como a Fernanda disse, o caso da mãe dela, a mãe dela perdeu dinheiro 2 vezes. Por quê? Essa taxa, por mais baixa que ela seja, ela existe. Como ela não usufruiu do bem, ela pagou a taxa e se ela tivesse com esse dinheiro aplicado, ela teria ganhado. Então, ela pagou ali, vamos supor que ela fez uma carta de crédito de 30 mil. Ela pagou algo em torno ali de 36 mil, 38 mil e pegou os 30 mil limpos só. Então, ela pagou essa Se diferença tivesse da taxa e investido, né, ganhou ela teria ganhado. isso. Então, o consórcio, para ele ser viável, a pessoa ela tem que ser contemplada até a metade do plano. Se ela fez o plano para 60 meses, ela tem que ser contemplada até os 30 meses. Por quê? Para ela utilizar o bem, senão ela vai pagar algo que ela não está utilizando. Sim, Então, é isso e eu quis é dar isso esse que ela exemplo, precisa. Eu quis dar esse exemplo para mostrar que Sim. assim, não adianta a gente fazer na dúvida. Na dúvida não faz. Não faz, Na não dúvida, faz. se vai trocar Porque de carro, não faz, porque acabou que as prioridades mudaram. Ela viu que não precisava de um carro e na análise que a gente fez era melhor levar até o vencimento mesmo para não perder mais, né? sim. Então, agora esse dinheiro está numa Mas- LCI ou numa mas, LCA, Flávia, enfim, tá no Fernanda, investimento. Fernando, o cliente, quando ele desiste de um consórcio, ele não perde o que ele pagou. Ah, Tá? sim. Ele Ele recebe não de volta. perde. Ele recebe de volta. Então, o que que acontece? Ela não perderia, teria que ter feito a conta do prazo, da viabilidade, por quê? Hoje, antigamente, os consórcios, a pessoa, ela deixou de pagar, ela ficava até o final do plano e receberia o valor que ela pagou descontado as taxas, tá?
Hoje, ela não precisa esperar o final do plano, ela continua Mas concorrendo desconta, num sorteio de desistentes, mas tá? Ela desconta o valor da taxa da de taxa de administração. A taxa, administração, sim. desconta o valor. Depende de quando você desistir do consórcio, porque se ele tem Sempre ali vai 100 descontar a mil, taxa. 100 Sempre vai mil e descontar você a vai pagar taxa. a taxa de 10% e você só pagou as 10 primeiras parcelas de R$ 1.000, se você desistir, você perde todo. Sim. A taxa você paga, independente Sim, da. a taxa independente vai pagar. Ela vai ser descontada, ela não vai restituir a taxa, por quê? É o que eles cobraram para administrar o plano. É o dinheiro que remunera todos os envolvidos nessa operação, tá? Mas talvez, dependendo do prazo, compensa a pessoa sim estar cancelando, pegando esse dinheiro e investindo se ela não vai usar. E Uhum. assim, o primeiro carro, como eu comprei o meu, fui contemplada, ou eu tenho um valor para dar lance, existe algumas instituições que quando a gente dá lance, a gente precisa dar um lance baixo. Por exemplo, às vezes você faz consórcio em banco, o banco está ali te colocando o produto, não que você queira ele. E aí tende que isso acontece que os lances ficam mais baixos do que o mercado. Agora, quando o cliente vai já numa própria de consórcios, tipo Rodobens, quando me procura para fazer um consórcio, que eu tenho aqui Rodobens, Porto Seguro, que eu tenho alguns aqui para trabalhar, o cliente ele quer o consórcio. E aí a média de lance costuma ficar um pouquinho mais alta. Então tem que fazer esse cálculo para ver se compensa ou não. Senão você vai pegar um lance, ficar um tempo muito grande com consórcio. Então tem que calcular essas viabilidades. No meu caso, que fui contemplada com 8 parcelas, foi ótimo. Foi ótimo. Eu já tive 2 consórcios, depois eu fiz um de imóvel para bater meta, porque eu não tinha conseguido vender as cotas necessárias. Eu fiz um de imóvel de 20 mil para bater meta. Só que aí eu fui contemplada com 4 parcelas por Menina, sorteio. mas é menina de sorte mesmo. E aí eu vendi e fiz dinheiro com ele, porque aí eu consegui vender o consórcio, como eu vendi o ágio e estava no início, eu consegui ganhar um dinheiro com ele. Então, assim, mas isso acontece com todo mundo? Nem Não. sempre. E você dá um lance para vender ele também, talvez não tenha viabilidade. Uma coisa interessante também que eu acho que é de fazer a conta aí, que é importante, né? É importante a gente alertar quem tem vontade de fazer o consórcio, que é o seguinte, quando você pega o bem também, aquele bem, na maioria das vezes, principalmente sendo do carro, né, gente, que desvaloriza muito rápido, o bem ele vai, você tá usando, mas você tem que ter ciência que ele vai desvalorizar e o consórcio você vai continuar pagando e a prestação vai continuar sendo ajustada. Subir. E o seu bem não É. vai ajustar. Você uma vez que pegou o bem, ele vai ser aquele para sempre. Acabou. Comprei o carro ali, tem ainda, sei lá, mais 52 parcelas, né? Foi o caso da Fabíola, que foi contemplada logo no início. E ela foi pagando o valor referente ao bem, referente àquele valor que vai sendo ajustado. Então, assim, gente, a gente não quer falar que é bom ou é ruim. Depende. Temos que fazer as Tem que contas. analisar. Eu acho que uma coisa muito importante em investimentos não é diferente, né? No caso do consórcio, faça as contas. O que é melhor para você, né? Então, quais são as possibilidades? Você pegando no início, faz a conta de quanto que vai, né? Por exemplo, o caso da cliente da Williana, que está sendo ali, o valor é ajustado pelo índice que está muito alto, tem tendências ainda de aumento. E como que vai ser isso até o final, né? Então tem que fazer a conta, o que é melhor? Será que não é melhor talvez desistir? Quanto que ela vai perder? Ou quanto ela vai perder se ela continuar com esse consórcio nessas condições? Eu acho que é muito importante, uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, gente, que não tem muito uma regra tão certo ou errado. A ideia aqui é a gente trazer informações e que vocês pensem e façam sempre as contas. Falei umas 4 vezes a mesma coisa, mas é para fixar mesmo. Pra Fazer cada as um contas analisar. é muito importante. O que talvez seja muito bom para mim não é para o outro, né? Sim, das taxas aí que a gente estava falando, a Uliana citou o fundo de reserva. O fundo de reserva, ele é justamente para garantir a saúde do grupo. Então, nós 4 estamos aqui no consórcio. O fundo de reserva, ele é todo mês ali depositado, geralmente ele em média de 3%, tá? No total, do prazo total do consórcio. E esse valor é para garantir a saúde. Eu e a Flávia pagamos o consórcio esse mês e eu fui contemplada, mas a Uliana e a Fernanda não pagou.
A gente não vai deixar de pegar o bem porque elas não pagaram, a inadimplência está alta do grupo. Então, ele serve para estar trazendo essa saúde financeira do grupo. Quando você vê aí que geralmente a regra do consórcio é 2 contemplados, um por sorteio e um por lance. Às vezes tem mês que acaba que o consorciado, às vezes tem 2 por lance, eles contemplam mais de 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque a saúde financeira do grupo está bom. Então, ele acaba fazendo essa contemplação. E o fundo reserva, ele volta para o cliente no final do plano. Ele sobrando, o grupo foi bom, ele restitui para ele no final do plano dos 60 meses, 48, do tanto que ele fizer. Consórcio proporcional ao que ele pagou. Consórcio de imóvel, geralmente o prazo é mais alongado, e aí o de imóvel tem que ter o detalhe, porque a pessoa ela quer o imóvel, é um valor mais alto, ela vai ter condição de pagar um aluguel e pagar aquela parcela, esperar ser contemplado. Uma das vantagens do imóvel é que as pessoas podem utilizar o FGTS para dar lance. E ele pode usar até o FGTS do casal. Então, ele pode usar para dar lance, ele pode usar para ir amortizando, desde que ele não tenha nenhuma casa, porque aí entra as regras do FGTS. Ele vai utilizar com as regras do FGTS normais. Mas é um facilitador, porque o FGTS é algo que não tem rendimento e é algo que fica ali empacado, um dinheiro que fica travado para ele. Então, talvez seja uma boa ele estar utilizando isso num consórcio, dependendo do valor que ele tiver. Então, é por isso que depende de análise, de procurar uma pessoa que tem experiência, que sabe o que vai ser melhor. É um produto que eu tenho aqui, não é um produto que eu divulgo, ninguém nunca viu eu divulgar, acho que vocês mesmos nem sabiam, né? Quando surgiu o tema do consórcio, eu falei, eu sei falar, mas eu nem falo muito, porque eu sempre analiso com o meu cliente se de fato é necessário, se ele precisa daquilo, justamente por todas essas questões que existem dentro do consórcio. Então, eu não vou falar que é bom, que é ruim. Eu vou falar que tem a pessoa certa para esse produto, tá? E justamente quando a gente olha assim, analisa, hoje eu tenho um carro. Se meu carro hoje que eu tenho já vale 30 mil, eu vou fazer uma programação dele, não vou ficar atrelado ao consórcio e pagar. Pagar juros, gente, seja pouco, seja muito, não é legal. Então eu prefiro hoje juntar o dinheiro mensal, fazer esse compromisso, como as meninas disseram, vamos já transferir isso automático. Faço esse compromisso mensal, junto um valor, porque é difícil é ter o primeiro. Depois, quando você tem outro, qualquer 5 mil, 4 mil, 10 mil, você troca um carro. Então, você vai juntando e vai galgando ali, vai fazendo patamares, subindo patamares aí, para que você consiga trocar o seu bem. Isso é verdade. E a gente fala muito aqui de consórcio, a gente chama muito de investimento, porque é um dinheiro sendo aplicado. Mas a gente já falou aqui algumas vezes, mas consórcio não é um investimento. Não, Investimento é tudo aquilo que você bota ali um valor, um tempo, e você tem um retorno. Como as meninas, a Fabi acabou de falar, pode ser uma taxa pequena, um preço pequeno, mas você está pagando para que uma outra instituição tome conta do seu dinheiro. E quando você reaver o seu dinheiro, você vê ele sem essa taxa. Ou seja, você pagou ali 10% de taxa em cima de 100 mil, você vai reaver somente 90 mil. Então, não é um investimento, gente. É simplesmente um ativo, é uma forma de você adquirir um bem, é uma forma de você adquirir uma casa, um carro, uma moto, alguma coisa de uma forma mais facilitada, né? Uma taxa menor. Menor mas do que um financiamento. Do que o financiamento. Normalmente. Essas taxas também, elas variam de acordo com o tipo de consórcio, tá? O imóvel, ele tem uma taxa menor, mas ele tem um prazo mais alongado, menor que eu diga assim, às vezes ela é 18%, mas ele tem um prazo de 120 meses para uma taxa dessa. Então, depende muito da modalidade. Estudando alguns contratos, Fabi, eu vi que um consórcio de 50 mil, ele tem uma taxa maior do que um consórcio de 100 mil. Quando você diz assim, eu vi alguns contratos comparando do Itaú e do Bradesco que consórcios de 200 mil reais, ele tem uma taxa de 7 mil, ou de 7,5%. E consórcio de 30, 50 mil, ele tem uma taxa de 15, 14, 20%.
É porque Então, depende do prazo, Liana. Talvez o prazo seja diferente, tá? Então, assim, a taxa está atrelada ao produto, ao prazo escolhido. Então, é essa relação. Precisa olhar, não necessariamente porque aquele valor vai ser melhor ou vai ser pior, é devido ao prazo. Talvez ele tenha um prazo reduzido. O que eu queria complementar aqui, comentar aqui com vocês é essa questão da correção. Geralmente, o consórcio de automóvel, ele tem um bem de referência para ele sofrer a correção. uhum, Então, quando você compra, você vai comprar lá uma carta de crédito 30 mil. Você vai ter a carta de crédito. Você pode comprar o carro que você quiser quando você faz um consórcio nacional. Existem alguns consórcios também que faz dentro de concessionária que ele é restrito para a concessionária. Tá? Ele às vezes não é nacional, precisa olhar isso também, aí você só pode adquirir o bem naquele lugar. Mas o consórcio nacional, de uma forma geral, muitos deles têm a correção com referência a um bem. Então vamos lá, tem a referência dele é um Ford Ka, a referência dele é um Celta. Se o Celta sofrer a correção, o consórcio vai ter correção. Se ele não sofrer correção, ele não vai ter correção. E aí, quando a Flávia disse lá que tem que fazer essa programação, porque às vezes você começa com uma parcela e ela muda para outra parcela, é nada mais justo, porque eu peguei agora com 8 parcelas. O Celta está valendo 20 mil. Você chega no final, a Flávia chega no final de 60 meses com o Celta valendo 30. Então, senão os 20 mil não dá para ela comprar aquele Celta. Então, assim, essa desvalorização no mercado, o meu também valoriza. É que o carro tem depreciação, aí são outros detalhes. Mas se eu for olhar num todo, eu também tive essa valorização. Agora, o consórcio de imóvel, ele é corrigido geralmente pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. E agora tem muitos, que foi o que a Oliana falou, que um dia ela comentou isso comigo, tem muitas instituições que estão utilizando o IPCA como índice de correção. Talvez no momento, no passado, com a redução que estava tendo da inflação, acreditava-se às vezes que seria um índice legal para reajuste, até mesmo de automóvel. E a gente foi pego de surpresa agora, ano passado IGPM, esse ano IPCA. Um momento ele vai entrar no eixo, mas agora a gente está sofrendo. Por quê? São fases, são ciclos, né? As turbulências que a gente está passando no setor econômico. E nós tivemos alguns anos atrás a isenção do ICMS, lembra disso? 2015, 2014, 2015. Dos produtos, eu acho que foi do ICMS ou do IPI, se não me engano, acho que foi do IPI. IPI. Do IPI, a isenção do IPI. E Isso. carros. E carro, foi isso aí, foi do IPI. E aí, nessa redução, todos os consórcios tiveram queda. Por quê? A gente comprou o bem com 30, como teve a redução do IPI, ele caiu para 27, então todas as parcelas foram reajustadas e diminuíram. Então, quando ele é com referência ao bem, se o bem oscilar para cima ou para baixo, a parcela vai acompanhar. A gente E o vai escolher que veículo- melhor seja o bem, né? E os carros também encareceram muito no último ano. Muito. Muito mesmo. A tabela Fora do FIPE, normal, né? o meu carro aumentou R$ 4.000 na tabela FIPE. Aumentou A avaliação. muito. Saiu de 36 mil para 40 mil. Eu olho lá, um carro 2013, gente, não é um carro, Sim. é um Onix, tá? Não é um carro, um supercarro. Então, assim, isso também tem influência na parcela. E aí, um alerta que eu queria fazer para quem estiver nos ouvindo é que tudo começa no seu orçamento pessoal. A gente está falando aqui de consórcio, mas primeiro a gente tem que entender se o consórcio cabe no seu orçamento. E todos esses alertas que a gente faz para a gente trazer essa visão de que, bom, você começou com uma parcela de R$ 300, mas pode ser que isso é importante você verificar qual é o reajuste. E se essa parcela sofrer um reajuste para 350, para 400, ainda assim cabe no meu orçamento? Porque no final, assim, é claro que a gente tem que pesquisar, eu acho que tem que comparar entre consórcios diferentes. Beleza, 300 cabe no meu orçamento, mas vamos pesquisar em onde que eu posso fazer esse consórcio, procurar a Fabi, procurar no banco, comparar mesmo, para você Fazer ter contas. as melhores variáveis ali, ver o melhor consórcio para você. Melhores taxas. Melhores taxas, entender isso dentro do seu orçamento pessoal. O que a gente não gosta aqui é que ninguém fique com um orçamento muito comprometido com custos fixos, né? A gente não pode ficar assim, então,
sobram R$ 300 no mês, então cabe uma parcela de R$ 300. Não, não cabe. Porque se aumentar essa parcela, ou se, por exemplo, o que a gente está vendo, a comida está mais cara, e se outras coisas acontecerem, outros custos aumentarem, a gente tem que ter uma folga. No caso da habitação, né, que realmente tem esse prazo muito maior e você pode demorar para ser contemplado, tem que ser pensado se dá para pagar um aluguel, eu vou ficar na casa dos meus pais enquanto isso. Então, tudo começa no nosso orçamento pessoal. Esse planejamento deve começar por ali e pensar. Eu acho que vale a pena quando é um sonho muito grande e, como a Fabi disse, não tenho ainda aquele bem. Depois... Ih, ela caiu. Depois é viável, né? Concordo muito com o que ela disse. Depois, 5 mil, 10 mil, você troca de carro, você dilui isso ao longo de 2, 3 anos, você consegue fazer essa poupança. O primeiro bem é mais difícil mesmo. Talvez o consórcio ou um financiamento encurtem esse caminho, mas fazendo conta, né? Olhando qual das duas opções também é mais vantajosa para você, procurando um especialista nisso. No nosso time temos a Fabi. Então, eu acho que a gente analisar as variáveis é muito importante para isso, no final, ter o menor custo possível. Às vezes as pessoas querem encurtar o caminho e acabam não sendo bem aconselhados, né? A Fabi começou a nossa reunião de hoje falando da questão de bater meta. Muitas vezes os bancos, eles estão mais interessados em bater as metas deles, as metas da mesa, né, de atendimento, do que propriamente com a sua necessidade pessoal. Então, é muito importante procurar uma pessoa isenta nesse sentido, para realmente procurar o que é melhor para você não ficar aí, quem sabe, pagando uma parcela e depois não ter um grande propósito para isso. Eu só acho que vale muito a pena quando pra gente realizar um sonho, porque aí a gente dá o nosso jeito, né? A gente abre espaço onde for necessário, mas sempre olhar para isso, o custo final disso. Porque eu já vi consórcio não, financiamento, da pessoa comprar um carro de 18 mil e pagar 36. Então, Pagar assim... 2 ou 3. É o normal. É o normal. Então, assim, gente, nosso dinheiro não foi feito pra gente dar pro banco de presente, pelo amor. Isso eu falo muito nos meus atendimentos. Eu falo assim, cuidado banco... com o imediatismo, né, gente? Porque é o que a gente já falou aqui outras vezes, que serve para várias outras coisas, né? Que é a gente ser muito imediatista. A gente quer ter sem ter condição. Então, muitas vezes, não cabe no nosso orçamento a parcela, não cabe, porque tem que pensar assim, você comprou um carro, não é só o carro, né, gente? Tem todo o gasto que o carro tem, ele vem com imposto a ser pago anualmente, tem que colocar gasolina que está caro, né? Tá assim. Seguro, tá chegando a tá o valor R$7. o Tá o valor do rim, né, gente? Você quase que deixa o rim lá no... Deixa ele aí. Tá muito caro. Então, assim, seguro. Você tem que pensar num todo. Então, assim, você quer um bem, é um sonho, qual é a melhor forma de você viabilizar esse sonho? Mas tenha tudo anotado, né? Às vezes só a parcela, você conta só com a parcela e não pensa no resto, né? Tem todo Casa também é a mesma coisa, né, gente? Casa também não é só a casa, né? Você tem muita coisa por trás ali que não adianta só comprar a casa se você não tem condição de mantê-la, né? Então também tem isso que deve ser considerado. Então é muito importante o que a Fê falou aí, que tudo que a gente for fazer, a gente precisa sempre estar pensando em como que isso vai se adequar ao nosso orçamento. Se vai estar dentro do orçamento, se faz sentido. Se aumentar um pouco aquela parcela, não vai ser nada que você não vai deixar de pagar, porque até inclusive aí talvez a Fabi pode ajudar nessa parte. Eu não sei o que acontece se a pessoa ficar inadimplente. Eu não sei se é igual no financiamento, que a pessoa perde o bem. No caso do consórcio, ela também perde o bem? Perde. Se ela tiver sido contemplada, ela perde, sim, ele vai para a busca e apreensão, e se ela não tiver sido contemplada, ela pode ser até negativada, por conta que ela fez um consórcio. É um compromisso, é diferente quando você faz um investimento. E o que você disse aí, essa questão aí da parcela, fazer algo que caiba no bolso e não a conta, por quê? Você está fazendo um consórcio, você pode ser contemplado a qualquer momento. E se for de um carro, de uma casa, na sequência da contemplação, você quer pegar e vai vir contas aí. Quando o que você a gente acabou de falar. Tem o custo do processo. Gente, eu caí aqui e acabou. Foi na hora que você caiu aí que a gente falou isso aqui, que tem os a internet outros aqui custos por pifou e trás. eu tô na minha aqui mesmo. Então, assim, tem todos esses custos aí.
E dentro do consórcio existe uma margem que você ainda pode usar para algumas coisas, para pagar alguns itens, tipo o seguro do carro, a documentação. Algumas instituições disponibilizam uma margem do valor. Ah, eu fiz um Da consórcio de 30, carta, mas né? usei 25. Disponibiliza uma margem. Não são todas, cada um tem o valor e cada um tem com que você pode utilizar para que você faça isso. Mas são despesas, né? Não pode ser ali em cima da Na risca. Ela tem risca, que né? olhar ali, ela tem que olhar ali e ter uma margem de segurança. E isso a gente acaba abordando, né? Onde, ou quando e para quem vale a pena fazer. Como as meninas falaram aí, é bom analisar desde o orçamento ao seu futuro, ver tudo da aquisição do bem, o processo pós-aquisição do bem, posterior à atualização da parcela. Então, assim, é importante que você analise o seu orçamento financeiro, é importante que você tenha uma margem para isso, é importante fazer, principalmente o orçamento financeiro. Onde Sim. fazer os consórcios? A gente também comentou que existem os bancos, existem as corretoras, né, como a Fabi, que pode fazer, que você pode consultar e analisar cada item, né, cada particularidade da sua vida financeira para saber qual a melhor forma, se é bom para a situação atual, para a sua situação atual, se vale a pena, se é viável, qual é a melhor solução, qual é o melhor ativo, qual é o melhor consórcio para fazer. É bom pesquisar, fazer contas. E quando não fazer, né? Quando que não quando não fazer um consórcio? Quando não, de maneira nenhuma, você pensar. Eu penso muito que consórcio você tem um tempo para você aguardar. A Fabi falou que você pode esperar, que é interessante que seja contemplado até a metade do consórcio. Mas você não pode contar com isso. Você não pode contar com o lance de ser contemplado e não pode contar com o sorteio. Então, se você está precisando de um bem hoje, de um bem agora, você quer um apartamento, uma casa, será que é interessante você fazer um consórcio? Ou você está querendo um carro, mas lá no final, que foi como a minha cliente fez, não quero um carro, eu comecei a trabalhar e para juntar dinheiro vou fazer aqui um consórcio. Mas ela não queria um carro porque ela não tinha como pagar o custo de um carro. Então, vale a pena realmente você fazer um consórcio? Quais são as outras saídas? Né? E o problema aí a gente vem também, puxa o nosso último ponto, que é o problema de você desistir. Cada contrato é um caso, né? Cada caso é um caso. Na situação dela, ela perde todo o valor, porque a taxa de administração, as taxas que ela vem pagando seriam agora esse período inicial que ela começou a pagar. Então, cada ponto tem que ser analisado de acordo com o contrato, tem que ser analisado como que foi feito a aquisição. Ler o contrato, né, gente? Acho que deve ser uma das Gente, coisas isso que ninguém deveria lê ser contrato. básico. Mas Básico temos que para ler, qualquer tá? Mas, coisa. gente, é uma coisa que passa despercebido. Você vê Olha, que aqui em casa, quando meu marido lê foi todos os procurar, contratos nos mínimos detalhes, gente. mas quando Eu foi sei que procurar eu não tenho saber tanta o porquê paciência. que a parcela estava sendo reajustada, que foi ver que era reajustada pela inflação. Quando a pessoa, eu acho que o nosso cérebro também ele dá uma desligada quando a gente não sabe, ou quando a gente não tem conhecimento daquele assunto, né? A gente lê ali o contrato, mas a gente não está atento aos detalhes. Se a gente não sabe, eu nunca ouviu falar que a parcela é reajustada por algum índice, você acaba passando despercebido, principalmente quem não tem costume de ler contrato. Então, esse é mais um ponto que é importante você ter um especialista para olhar com você a proposta, para olhar como é que vai ser feito, fazer Gente, mais de cuidado com uma esse análise. especialista, né? Porque se ele, às vezes, está ali no banco, assim, nada contra, acho que até O tem co- pessoas que a- trabalham o- no banco que são ok. Mas eles têm metas e tal. Então, às vezes, por trás, como a Fabi falou, ali tem o O goela gerente do abaixo, banco, que ele tem que bater a meta dele, e às vezes, infelizmente, ele acaba te vendendo uma coisa que não é tão boa para você. Então, tem que tomar o cuidado com especialista não é isso. E aquele que está te nessa vendendo. lista, justamente nessa lista aí, entra não só, aí entra só o gerente do banco, porque de fato ele não é especialista em consórcio.
Mas aí entra também as concessionárias. Por quê? Porque ela tá no papel que a Flávia disse, de bater meta. Sim. Então, se ela for lá, vai Então, ser o melhor dos produtos, de todos os produtos. Então, talvez não seja o que é melhor para você. Então, Sim. o que assim, é a minha opinião? É ter ali uma consciência do que é o consórcio, de taxas, porque ele é básico, as regras do Banco Central é para todos. Então, lê o básico ali e escolhe o que é bom para você, como a gente sempre bate aqui na mesma tecla. Investimento, a gente está aqui, a gente auxilia, existe as pessoas especialistas, mas o que é bom para o especialista talvez não é bom para você. O produto que é bom para ele, talvez o seu seja diferente. Então, nada melhor do que a pessoa entender, porque a hora que ela chega lá e falar, mas o seu consórcio está com taxa de 16 e eu consegui com 14, ela vai ter argumento. Mas aqui é correção pelo IPCA. Quanto que está o IPCA dos últimos anos? É um fator isolado esse IPCA, porque há quantos anos a gente está tendo um IPCA baixo? Como a gente estava com o IGPM com aí a Selic negativo, também, e o né? ano Tinha alguns que eram passado para atualizados cá, pela Selic, pelo CDI. Estava aí ele 2%. supitou também aí o A pandemia, né, IGPM, gente? os A índices. pandemia também deu uma... Mudou tudo, deu uma cara diferente para a economia de uma forma geral. Então, por isso é que tem que fazer com margem de segurança, com consciência, se de fato aquilo é importante, porque é um investimento de longo prazo. E Agora se eu é queria falar um importante mesmo, ponto. né? Porque Eu ia se for uma vontade, se for um sonho, se puder aguardar, se você de qualquer se forma puder vai Junto aguardar, dinheiro. melhor ainda. faz um Mas investimento. um ponto principal é que tem pessoas que querem fazer consórcio, financiamento e tem dinheiro aplicado. Então, primeiro ponto, assim, não faça consórcio, Esse é financiamento novo. se você tiver dinheiro. Se a gente fala assim, eu quero muito pegar uma parcela, parece que a pessoa quer pegar uma parcela de carro, tá doido para pegar uma parcela. E Aí só aí se tem for dinheiro para cultural, investir. né? Quero pagar um Pois é. boleto. Quero de Pois qualquer é. forma pagar um boleto. A Aí eu falo necessidade. isso. Primeiro ponto é para quem não é consórcio e financiamento. Se você tem dinheiro guardado, analisa a possibilidade de compra à vista. Nesse caso é a melhor opção. Se você entrar numa Eu acho concessionária, que não sei se o hoje. investidor, para comprar um consórcio, para adquirir um consórcio, é porque não está investindo conscientemente ou tá estudando alguma coisa errada aí. Sim. Exatamente. Porque Então, você assim, saber como o ideal funciona é a gente. uma taxa de juros composta, ela beneficiando você, suas aplicações, e você fazer um consórcio, tem alguma coisa estranha. Errada, né? Tem Eu alguma falo, coisa pague errada. para você mesmo, tira o dinheiro, faça adquira o bem que você quer e pague para você mesmo. Você ia pagar R$ 1.000 no consórcio e dali teria ali, sei lá, R$ 150 de taxa de administração, mais as outras, pague para você 1.000 e ao invés de você pagar ali R$ 50, você ganha ali R$ 50, ganha 30, R$ 10. Eu brinco isso aí. com os clientes que eu falo assim, a gente não se cobra juros de si mesmo. Então, você pega emprestado com você e você se paga mensalmente de volta. Paga o Né? que pagaria de Sim. juros. Paga os Exatamente. juros E ainda pra tem, você, paga né? de volta. E ainda tem os juros compostos do investimento. Ó. 2 vezes, esse daí é um investimento bacana. Exatamente, Sim. mas às vezes a pessoa faz porque o gerente procura, entra muito esse lugar do gerente. Tô precisando bater uma meta, você não quer fazer um consórcio. Aí a pessoa, até que eu tô com dinheiro, até que eu tenho dinheiro no meu orçamento, vou fazer um consórcio aqui. Então, assim, tem muito esse lugar. Consórcios e financiamentos, evitem se tem dinheiro aplicado. Se não, façam a conta, vejam se vale a pena, vejam se dá para adiar realmente a realização desse sonho. Posso dar um exemplo aqui? Eu já tinha saído do banco, eu já estava aqui no escritório e chegou uma parente da minha sócia na época e contou. Ela veio fazer o seguro do carro que ela não tinha. O carro estava na garagem dela encapado, literalmente encapado, guardado, porque ela chegou no banco querendo fazer um investimento e eles venderam um financiamento para ela.
Aí é o custo Gente, de você não entender, de você não saber. E isso acontece muito. Eu lembrei disso porque a Fernanda falou: ah, eu quero fazer alguma coisa, ou o gerente fala: ah, você não quer fazer um consórcio? Gente, o dia que a gente está de bater meta, onde você vende 50 cotas de consórcio num dia? Então você sai disparando. Eu comprei uma para mim, porque eu não tinha como bater, eu tinha que entregar minha meta. Então, assim, é uma loucura quem vive nesse mundo. Não acho por é, isso que assim, não é vida. muitos estão Surto, desistindo de ser gerente de infarta, banco, porque, gente, muito. isso é desumano. Não Não tem é possível liberdade. não é possível Mas que a ele gente não vive saiba isso. que está enganando a É, pessoa. eu É, falo, a gente não vai pro céu, Liana, não precisa continuar falando. mas você fez isso, Fabio? Não Mas te vejo um dos fazendo isso. motivos, um dos motivos, dos motivos pelo qual eu abracei esse trabalho aqui com educação financeira, com uma consultoria, foi porque eu mesma fui enganada no banco. Uma vez eu Sim, sacando dinheiro, me entubaram, nesses casos, assim, um Título de Pix. capitalização. Pique. E lá eu fiquei por 5 anos. Cada parcela daquela era uma raiva que eu passava. Mas me fez Gente, Arbitrar. tô caindo aqui. aprender, me fez querer aprender a investir, me fez querer aprender e tirar outras almas desse caminho, né? É verdade. Então, o Aí. conhecimento, ele tem retornos, assim, realmente que a gente não consegue mensurar. Então, procurem esse conhecimento antes de tomar uma decisão financeira. Eu falo hoje para os clientes, cara, me procura antes de tomar uma decisão financeira, né? Porque uma decisão bem feita, bem assertiva, te economiza muito dinheiro no futuro. Vale a pena vale a pagar, né, pena. por essa consultoria aí para conseguir ter uma decisão mais assertiva, né? E não se É, comprometer. Às vezes a pessoa fala, para que eu vou ficar pagando, né? Mais gente para. Gente, não é um gasto a mais. Na verdade, pode ser uma grande economia. Você pagar Sim, alguém para te ajudar a fazer a melhor sim. escolha quanto ao que você vai fazer com o seu dinheiro ali. Não tem nem que ver, né? esse Sim. especialista aqui não é o gerente do banco, nem o vendedor, vai te Isso. Pode mostrar ser o dentro. consultor, pode ser o Pode ser o educador. consultor, Isso educador aí. financeiro, que ele vai te mostrar dentro das possibilidades, vai fazer as contas com você, tudo que a gente falou aqui, vai analisar se é viável atualmente para você ou não. Se com Sim. isso você consegue atingir o seu sonho ou não. Qual é a melhor forma? Sim, É essa mesmo? É o melhor caminho? Ah, você está ali pensando em juntar dinheiro e quer pagar um boleto, que é uma aplicação automática. O consultor, ele vai te mostrar, esse especialista vai te mostrar que você pode fazer de uma outra forma. E você vai decidir o que é que você quer fazer. Se você Sim. quer realmente entrar no consórcio, se você quer fazer um financiamento, se é melhor para você fazer uma aplicação automática, direto no investimento, direto na conta da corretora. Então, isso tudo é possível. E conhecimento é sim. libertador, porque vai te Uhum. trazer a possibilidade de você negar um gerente do banco quando ele te disser, ó, faça um pique, faça aqui um consórcio, faça aqui alguma coisa que você não Isso aí. queira e que vai te prejudicar lá na frente. Obrigada pela presença de Isso aí. todos. Obrigada.